Oi, gente! Eu estava aqui fazendo algumas anotações para a aula de hoje e eu já quero começar falando uma coisa muito importante para vocês. E talvez vocês nem vão gostar muito do que eu tenho para dizer, mas é exatamente por isso que eu quero falar. Esse curso é sobre o que você não revela para mais ninguém, mas sente, pensa, sofre. É sobre as suas gavetas mais internas. É sobre o compartimento interno e sobre o que acontece aí dentro da sua mente. Eu sei, a gente guarda muitas coisas e por conta dessas coisas guardadas, nós magnificamos nossas imperfeições, negligenciamos nossos pontos fortes e permitimos comparações. E essas comparações, elas de verdade roubam a nossa alegria na maternidade. A maternidade não é sobre criar um filho, a maternidade é sobre criar você, é sobre criar uma mãe imperfeita, mas doida para ser uma mãe feliz para ela mesma e para os filhos. As pessoas me contam muitos segredos e nesses 20 anos de profissão posso dizer que um dos segredos que eu mais ouvi e que de alguma forma mais me assustou foi a culpa. Porque ela produz um desenrolar na maternidade muito dolorido. Eu verifiquei também através dos meus estudos científicos que isso, que a culpa, esse tópico, ele é mais comum em mulheres. Isso significa que a culpa vai prevalecer entre as mães. Está em todo lugar e não tem jeito. Se você é uma mãe e vive no mundo ocidental, ou você já sentiu culpa ou em algum momento você vai sentir a culpa. Durante todo esse tempo em que eu venho estudando a maternidade e as questões da maternidade, eu pude verificar que a culpa ela é uma avaliação negativa, ela é um autodesapontamento, uma emoção que se dirige ao self, à nossa própria identidade. E frequentemente ela carrega um sentido de punição ou autopunição. Talvez você não consiga identificar isso agora, mas ao longo do curso você vai identificar os momentos em que você se autopuniu. São momentos de dores confundidos com culpa e vergonha, e nós vamos aprender também sobre a vergonha. Eu sei que é difícil mesmo saber a diferença entre a culpa e a vergonha, mas eu quero muito me aprofundar no que é a culpa agora, para que você entenda de verdade que a culpa ela pode ser um guia em uma grande e profunda descoberta, um aprendizado para a vida toda. A coisa mais importante a se compreender é que a culpa ela é uma palavra associada ao verbo fazer. Sentimos-nos culpadas quando fazemos algo errado. Ela é sempre um julgamento interno. Eu fiz algo errado. Percebe o quanto isso já começa a tomar uma proporção dentro da gente? Avalie aí em que momentos você tem dito, eu fiz algo errado. A culpa, ela é adaptativa porque nos diz que estamos agindo contra os nossos valores e os nossos próprios pensamentos. O pensamento da culpa ou na culpa, ele diz exatamente isso. Eu cometi um erro, portanto, eu posso fazer diferente em um novo momento. Esse comportamento, esse pensamento da culpa, ele é chave na nossa história daqui para frente, né? Ou seja, à frente daquilo que estava de errado. A culpa sempre vai expressar um sentimento de dúvida. Como será que eu fiz mesmo algo errado? Percebe? É sempre interno. Uma sensação dolorosa de ter ficado indiferente, imóvel, incapaz, vai vir acompanhado também dessas dúvidas. Você parar para pensar em algumas situações em que você sentiu culpa, você vai ter a sensação que ela rasgou a sua alma. E quando você fala com o seu filho, a sensação é como se esse amor ficasse comprometido, porque você vai também se sentir em dívida com essa criança. Esse sentimento, ele é narcisista, que envolve um desejo impossível de que a gente tenha amor incondicional o tempo todo. Algumas pessoas vão se sentir tão culpadas em suas maternagens que elas vão sentir-se doente em relação à culpa.
e vão se autopunir de um lugar muito destrutivo. Nesse caso, se você é essa pessoa, você precisa de ajuda profissional. E não tenha vergonha nenhuma de ter uma dor emocional tão grande. Busque ajuda, porque nós estamos, de alguma forma, preparadas, né, ou preparados, os profissionais, para entender esse ponto da dor. Nunca vamos ser perfeitas, nunca. Esse é o ideal de maternidade que precisa ser abandonado. Ele é inatingível e nós precisamos aprender a trocar a culpa pela coragem e pela responsabilidade de cuidar de nós mesmas. E da onde vem a culpa, então? Já se perguntaram isso? Bom, diferentemente dos pais, as mães sentem muita culpa. Vamos entender o porquê, calma, não se desespere, mas sim, nós sentimos mais culpa do que os pais. A gente precisa olhar para a culpa muito de perto, porque ela vem de um lugar interno. Quando a gente começar a fazer isso, a gente vai entender que a culpa ela está em uma camada muito profunda da nossa existência. E é por conta dessa camada profunda que a gente tem a sensação de não ser uma boa mãe. Esse sentimento de não sermos suficientemente boa coloca a gente sobre 2 pontos que eu quero que vocês reflitam: castigo e punição. Como essas palavras reverberam em você? Talvez você nunca tenha percebido, mas já deve ter sentido a sensação ou a necessidade, né, de se punir sem saber o porquê. Eu vejo a culpa como um ponto importante de reflexão. Faça uma autorreflexão durante todo esse curso. E se você conseguir dar conta de suportar o sofrimento que a culpa gera, você vai sair muito diferente de quando começou. Nós erramos, nós prejudicamos as pessoas, nós batemos, nós magoamos alguém, precisamos pedir desculpa? Essa é uma outra pergunta que a gente sempre se faz. Sim, porque reparar é fantástico. A reparação, ela salva o relacionamento de pais e filhos. Aqui em casa, o eu te amo é o tempo todo. E o me perdoe é sempre que necessário. Essa semana mesmo eu precisei pedir perdão para minha filha porque eu percebi que eu falei de um jeito mais áspero com ela. Eu entendo que essa razão do sofrimento das mães geralmente é porque fomos programadas para nos sentirmos, ou melhor, para não nos sentirmos suficientemente boas, porque vivemos sempre em um contexto cultural que mostra que a maternidade ela precisa ser o tempo todo perfeita. Se você tem um companheiro aí do seu lado, tente perguntar para ele se ele sentiu culpa paterna. Se ele já se sentiu culpado como pai, você vai se surpreender com a resposta, eu tenho certeza. Corre para fazer esse exercício. Mas vamos entender um pouco melhor. A culpa, ela não é algo construído por nós em nossa experiência com a maternidade. Ela é imposto culturalmente para nós. É algo que começa muito antes de nós nos tornarmos mães. Começa quando ainda éramos criança. Começa quando nós nascemos e ela vem carregada das punições e dos castigos. Então, ser quem somos e muitas vezes nós nos comportamos do jeito que fazemos, acontece por conta da nossa história, daquilo que nos convenceram de que ser diferente poderia ser perigoso. Isso significa que durante muito tempo você viveu uma vida condicionada sobre o que deveria ser uma menina e sobre o que deveria ser uma mãe. Assim, quando nós entramos no mundo da maternidade, saímos do lugar de filha, nós fazemos tudo a partir daquele lugar que foi vivenciado e não de um lugar neutro. E fomos treinadas a isso durante décadas das nossas vidas. E quando entramos na maternidade, ai gente, aí é que tá a questão. Nós carregamos tudo isso juntos das nossas próprias rachaduras, dos traumas, das faltas, das falhas que vivenciamos.
Então, a expectativa que nós temos sobre a maternidade, às vezes vem até de um lugar de reparação, mas essas coisas estão tão inscritas dentro da gente que é difícil de apagar. Elas são muito fortes em relação à mulher, muito mais forte em relação à mulher do que ao homem. Hoje se fala muito, por exemplo, em igualdade de gênero. E eu adoro, de verdade, adoro essa ideia. Mas eu também reconheço que o movimento feminista, ele obteve muitas vitórias. Mas quando nós falamos da mulher e da mãe, essa igualdade, ela ainda é muito pouca. Ela quase desaparece. Essa é a grande verdade. Exemplo disso é que na licença maternidade, nós somos tomadas por um turbilhão de sentimentos, de emoções, e a gente não pode fazer nada. Aí a gente entra em depressão, em ansiedade, a gente cria expectativas elevadas sobre a nossa própria existência materna. O mito da maternidade perfeita, ele precisa acabar, mas ele é difícil porque ele está institucionalizado na maternidade por um meio complexo de ideologias de uma mãe perfeita. Na próxima aula, nós vamos falar um pouco mais sobre essa questão da idealização da mãe. Mas eu gostaria que você fizesse o seguinte exercício. Pega um caderninho, uma caneta e faz aí uma lista de tudo que você acha na sua cabeça que é uma mãe perfeita. O que é que você idealizou? Coloca aqui, antes de ser mãe. O que você idealizou sobre a maternidade antes de ser mãe? Eu idealizei muitas coisas, gente, muitas. E eu me lembro da primeira semana de vida da Melissa. Foi assustador. Foi um período assustador, porque eu não sabia quem eu era e eu achava que eu estava fazendo tudo errado. E eu queria fazer tudo diferente. Mas vamos para a próxima aula. Lá a gente fala mais sobre isso.